Dia Mundial da Rádio, o Perdidos e Achados regressa aos anos em que a telefonia ainda rivalizava com a televisão. Foi na década de 80 quando programas como o Pão com Manteiga ou o Despertar tinham audiências de milhões. E não só marcaram a vida de muita gente, como revolucionaram a forma como se ouvia música em Portugal. Diretamente do Coliseu de Lisboa, esta é a Gala dos Globos de Ouro 1999. A quinta edição dos Globos de Ouro traz pela primeira vez a rádio ao palco da televisão. Estão nomeados na próxima categoria 4 comunicadores nomeados pelo júri para um vencedor eleito pelo público. Fernando Alves, Francisco Sena Santos, Rafael Correia, António Sérgio. Este Globo de Ouro vai para António Sérgio. António Sérgio. Ele nunca acreditou que iria ganhar e ficou muito feliz e disse: finalmente estão a dar espaço à rádio. Boa noite. Queria agradecer, obviamente, a todos os ouvintes que, ao longo de mais de 3 décadas, pouco mais de 3 décadas, em algum momento da vida, tiveram contacto com a minha maneira de fazer rádio, porque creio que se tiveram contacto, ficaram marcados um pouquinho que fosse por isso. António Sérgio morreu 10 anos depois de insuficiência cardíaca. Completava também 30 anos de vida ao lado de Cristina Ferrão, a companheira de todos os dias na rádio e fora dela. A nossa casa sempre foi o estúdio da rádio no Natal. Sempre, qualquer altura, não havia festa que não se acabasse por ir fazer a emissão à noite. Portanto, nós sempre vivemos o estúdio como uma parte muito importante da nossa vida e da nossa família. Feito no amor. Lista Rebelde, Som da Frente, o máximo de 10 temas existentes de 1980 em diante. O Som da Frente durou 10 anos, a Hora do Lobo 11, e foram os mais emblemáticos programas de António Sérgio. Como indicamos há pouco, todos podem participar na elaboração da Lista Rebelde. A voz que durante 4 décadas deu a conhecer a música que não se ouvia em nenhuma outra emissão de rádio. Quando começámos a ouvir o António Sérgio, eu e mais um núcleo de pessoas cá, estava a divulgar as bandas punks que surgiam quase que diariamente. Eu saía à noite, e o programa dele era à noite, e então deixava as minhas irmãs com uma cassete apontada, só deixas aqui, disparas aqui, que é para se ouvir e não sei quantos, e a seguir as cassetes das gravações do programa do Sérgio eram trocadas entre nós ou duplicadas entre nós com muita facilidade. A música que passa na rádio soma seguidores de um certo estilo. Mais do que o som alternativo, é a atitude de António Sérgio que cativa os ouvintes. Há todo um discurso que apela à diferença, ao aceitar da diferença, ou até estimular a diferença, portanto, não devemos ser todos padronizados. E tudo isso acho que fez muito sentido na geração de 80, 90, 2000. António Sérgio chegou a gravar um disco onde reunia músicas semi-censuradas na época. Uma provocação que o levou a tribunal, mas que cumpriu o objetivo. Esta compilação não era uma compilação autorizada, licenciada. O Sérgio ou não sabia ou fingiu que não sabia para dar uma pedrada no charco. E a Polygram põe-o em tribunal porque diz que estes artistas são Polygram. Mas o que é facto é que a Polygram tinha tido estes artistas disponíveis para editar e não tinha tido coragem de pôr disco na rua. Começou na Renascença, passou para a Comercial e terminou a carreira na Rádio Radar, onde ainda hoje se ouve a voz de António Sérgio no indicativo horário. Radar. 8 horas. Nunca foi um homem de grandes audiências, o que é também interessante ver que tem um culto tão forte, mas não tinha picos de audiência. Por exemplo, o Luís Filipe Barros, com o Rock and Stock, era um killer, não é? Na linha do PROC, com Luís Filipe Barros.
O indicativo é de um dos programas de Luís Filipe Barros, agora na 105.4 de Cascais. Nos anos 80, o indicativo que fazia subir as audiências era outro. Rock em Stock. A explosão da música rock para a malta nova, não é? Foi de facto com este programa, quando nós começámos. E depois começámos a ter um êxito enorme, pois já se vendiam discos, passaram-se a vender mais giradiscos, mais aparelhos com FM, mais concertos em Portugal. Os jornais passaram a ter páginas dedicadas à música. Multiplicaram-se as publicações da especialidade e as tabelas com as preferências do público. Foi o primeiro grande êxito que nós tivemos em 1979, que era do Chico Trico. Foi um êxito, hoje é um clássico. O Sandinista dos Clash, que teve um ano inteiro no primeiro lugar do Top do Rock in Stock, um ano inteiro num programa diário. O programa revelou as bandas, os artistas que faziam encher as pistas de dança das discotecas da época. Mas repentinamente a rádio fica num impasse. Uma nova lei, no início dos anos 80, obriga os programas a passarem 25% de música nacional. Os estilos popular e de intervenção não se encaixam nos programas contracorrente. Havia bandas de garagem, hard, punk rock ou heavy metal, mas essas não tinham discos editados. Eu tinha, durante a semana, visitas de núcleos de estudantes que organizavam aquelas festas ao fim de semana nos liceus, com uma banda. Essas bandas tinham gravações em cassetes e eu comecei a utilizar-me disso e depois as editoras começaram a editar. Primeiro, lembro que foi o disco dos UHF. Não me lembro muito bem se a canção até chegou a entrar no top antes mesmo de ser posta à venda. No fundo aquilo era um top de escutas, em que as pessoas votavam. E quando a canção chegou à rádio, imediatamente a Rock in Stock saltou logo para o primeiro lugar. Mais tarde o Barros tornou-se um amigo, andou connosco por vários concertos e coproduziu o primeiro LP dos UHF, A Flor da Pele. Lançado em 81, o disco dos UHF abre caminho à renovação musical. No ano seguinte, é a vez dos chutos e pontapés. Uma estreia pela mão de António Sérgio, que nessa altura estava ligado também à indústria discográfica. Íamos gravando coisas, nomeadamente na sala de ensaios, e a única pessoa que a gente tinha objetivo em mostrar era o António Sérgio. Não mostrávamos a editoras, não mostrávamos a outro tipo de pessoas. Ele soube muito objetivamente escolher as músicas. Esta é para single, esta aqui vai para o álbum, esta não sei quanto, e conseguiu dividir aquilo tudo. Pijama, camisa de noite, cueca, manga à cava. Nem só de música se fazia valer a rádio que somava pontos à época. Na Comercial, aos domingos, entre as 10 e as 13, Carlos Cruz e uma vasta equipa de criativos colocava em antena um programa desconcertante. Pão com manteiga, todos os domingos das 10 às 13 ou das 13 às 10, para quem vem em sentido contrário. Na primeira emissão foi um escândalo porque o PBX da Rádio Comercial entupiu, com pessoas a perguntar se eu estava bêbado ou se estava drogado. Que a fruta ou os frutos podem influenciar o seu futuro.
O que é certo é que ao terceiro programa eu penso que as pessoas começaram a perceber que o programa tinha uma lógica que era a falta de lógica. E começaram a achar graça. A pouco e pouco aproxima. Desconstruir a língua e provocar os ouvintes era a regra do primeiro programa, de um novo estilo humorístico, nonsense e sarcástico. Os programas normalmente dizem telefonem-nos, a gente dá uma t-shirt, a gente diz o contrário. Não nos telefonem, desliguem o rádio, mudem de estação, não queremos nada convosco. Houve Pão com Manteiga entre 81 e 88. Das emissões não restam arquivos. Apenas os textos, editados em livro, e algumas gravações feitas na época por admiradores incondicionais. Como Dinis Manuel Alves, que decidiu disponibilizar na web o espólio que colecionou então. Era um ouvinte assíduo, e não só eu, com alguns amigos. Ou seja, dizermos que tínhamos um clube de fãs, se calhar tínhamos inorgânico, não é? Portanto, eu gravava o programa num gravador, portanto, era isso, não é? Portanto, e tenho algumas dezenas de programas graças a isso. Hoje é professor universitário, foi jornalista. Nos tempos da faculdade chegou a fazer programas na rádio universitária à imagem do original de Carlos Cruz. Há frases que não esquece. Do género tropas à moda do Porto, ou a bala adormecida, ou quem morre por gosto não cansa, ou as orações subordinadas devem ser lidas de joelhos, ou a carne é fraca, mas o molho está excelente. Um lar de uma assoalhada é um singular. É na caderneta militar que se cola os cromos dos soldadinhos. A segunda circular é a que se manda a quem não recebeu a primeira. Incesto é o atleta que corta a meta depois do quinto. É ótimo jogar o bilas nos cemitérios, as covinhas já estão feitas. Frases que Carlos Cruz incluiu na biografia que escreveu e deverá ser lançada em março. Mais de 500 páginas manuscritas na prisão e que retratam a vida do comunicador até ao dia que foi preso. E, portanto, há um sentimento que me ficou, que é a satisfação muito próxima do orgulho do percurso que tive. A Comercial rompia estereótipos, mas o programa mais ouvido de norte a sul do país estava na concorrência. Despertar. O Despertar, a partir das 7 da manhã, na Rádio Renascença. Houve alturas em que o Despertar tinha uma audiência que acumulada dava mais que a todas as rádios e que tudo junto a ouvir. É um fenómeno, é irrepetível, porque os tempos são diferentes. O indicativo do programa era o despertador que acordava miúdos para a escola e os outros para o trabalho, em praticamente todas as casas portuguesas. No Porto está o Olga Cardoso, aqui em Lisboa estou eu, Despertar até às 10 da manhã. Houve logo um ímã entre os dois, sem dúvida nenhuma, que fizemos o casal da rádio mais famoso da nossa rádio. Lembro que na altura estava muito em voga uma canção da Rita Lee que convidava um passinho de dança. E então eu chegava a deixar o microfone aberto durante o tempo em que estava a rodar a canção da Rita Lee e dizia: Olga, vamos dançar, aceita esta dança? E ela, claro que sim, e tal. E fazíamos quando estávamos a dançar e de vez em quando dizia: Olga, desculpe, pisei. Pô, você é bruto e tal. As emissões descontraídas, sem guião, em ping-pong entre Lisboa e Porto, esbatiam regionalismos. E os ouvintes também participavam nisso. Eu penso que um dos grandes êxitos do programa foi ter feito com que o microfone do ouvinte fosse o telefone. Bem-vindos àquela que é a festa maior da rádio portuguesa, o nosso Despertar ao vivo. Quando o programa começou a ter emissões ao vivo, o sucesso materializou-se, com artistas em palco, a partir das 7 da manhã. Era uma loucura, era uma loucura. A polícia tinha de nos vir buscar ao palco, que os ouvintes vinham todos para o pé de nós, tinham autógrafos, queriam nos tocar. Era uma autêntica loucura. Desde que se reformou, Olga Cardoso deixou de ouvir rádio. O afastamento foi doloroso. Já lá vão 16 anos. O Despertar esteve 20 no ar e do programa guarda as melhores recordações. Portanto, isto foi um espetáculo que nós fizemos
no pavilhão Rosa Mota, assim é que se chama. Não é? Temos aqui uma Olga Cardoso, temos aqui um Marco Paulo, ainda com os caracóizinhos todos, o António Sala, a Cândida Branca Flor, o Armando Gama, o José Cid e o José Maior. António Sala também se afastou dos microfones, volta à Renascença de quando em vez. É presidente da Liga dos Amigos da emissora. Aproveita o tempo para fazer o que antes era impossível: ler, escrever e compor. Que sítio assim mais bonito é que tu consegues eleger ali pela zona do norte? O Minho. As manhãs que antes eram de Sala e de Olga são agora da equipa do Café da Manhã. Também eles líderes no universo Renascença. Nós hoje temos contacto com ouvintes de uma forma muito mais próxima, mas é só próxima na tecnologia, porque na verdade não conseguimos hoje estar tão próximos deles como o António Sala estava, ou o Despertar estava, quando enchia os estádios. A dimensão do programa não é comparável, apesar de hoje termos uma ligação mais estreita, mas é virtual. Ora viva, está tudo bem dispostinho? Contentes de poderem acordar a esta hora e apanharem com este trânsito? Muito bem, já estão a olhar para o mesmo tubo de escape para aí há pelo menos 15 minutos, não estão? O humor vai persistindo na rádio, em pequenas rúbricas encaixadas na programação. Acutilante, mais interventivo até do que na década de 80. Vamos analisar um tipo de fim do mundo de que se fala pouco, mas que eu acho que é muito provável, que é o fim do mundo por autocolismo. Portanto, o universo puxa o autocolismo e o mundo acaba. Programas de autor foram desaparecendo da antena generalista, anulados pela programação comercial. Ainda que em rádios regionais e locais persistam militantes da vanguarda. Sem regras. Uma hora de rádio combate, onde as bolas serão música durante 60 minutos. É uma hora de rádio combate conta a pasmaceira de algumas horas de música que às vezes se ouvem na rádio. Começamos esta emissão com uma banda de Lisboa que acabou de lançar o seu primeiro EP, são os Lur Lur. Alguma música portuguesa tem que passar sempre em todas as emissões. Sobretudo bandas que ainda não estejam no mainstream. E depois dá muita importância também à maior parte das bandas que estão a aparecer na Europa. Itália, França, Áustria. Banda que vem da Rússia, chamam-se Manicure. O tema Another Girl. Com o programa no ar há 19 anos, Luís Santos Gomes mantém-se fiel à inspiração de outra década. A inspiração vem toda do António Sérgio. Aliás, o António Sérgio, para mim, era a net naquele tempo, era lá que ia buscar os sons que eu mais gostava. E hoje é a verdadeira rede que dá dimensão ao pequeno programa, feito para uma imensa minoria. Atualmente existem 323 rádios locais, 2 regionais e as mesmas 6 de âmbito nacional, como há 30 anos. A reportagem especial apresenta: O amor é